OH pergunta o seguinte, Minhoca. 64 pontos. Esqueça o Sport. 64 pontos. Sobe. A gente aqui, antes de você chegar, transitamos entre 65 e 68. Porra, muito acima disso aí. Peraí, pô. A gente leu essa que frase. Sugeriu esse 68 aí. Eu sei que a gente leu essa frase, mas eu tinha pedido para voltar depois. Ok. Minhoca tem aquele estudo de pontuação final do quarto colocado. Vamos lá, eu acho que 64 é baixo, bem baixo. Boa, acho tem que entra, não. Tem que dar meio que as combinações muito malucas ali, empates nos confrontos diretos, os times de cima perder ponto para o pessoal de baixo e do meio da tabela, para 64 ser suficiente. Acho muito pouco ponto nesse contexto que o campeonato, desde o começo, se desenha, né? Uma pontuação elevada. Eu acho que a gente vai ter a segunda maior pontuação de um quinto colocado, que até então é a do Náutico, né? Só atrás daquela do São Caetano de 2012. Então, eu acho que vai ser na faixa ali dos 66 pontos, pode ser 65, 67, 68 eu já acho muito, 68 é imaginando uma grande subida, assim, realmente, assim, é quase como se um bloco de 5, esse tal bloco de 6 que vocês mencionaram, assim, ele praticamente todo mundo junto, rodada a rodada, desde que não se enfrentem, todo mundo vai vencendo e todo mundo vai fazendo subir. E aí trazendo exatamente a média da pontuação que um quarto colocado sobe, restando 8 rodadas. 13 pontos. 12,9 arredondando, 13 pontos. Das 17 edições anteriores, em 8 teve acima dessa média. Foram 3, 4, 5, 14 pontos que subiu a pontuação do quarto colocado. 2 vezes 15 pontos e uma vez 17 pontos, que foi no ano de 2015, que eu acho que é o ano do Figueirense, né? O 2015, se eu não me engano, ou estou enganado? Tá no mudo aí, viu? Não, é 2013 do Figueirense. Só para corrigir. É 2013. Então, eu acho que a projeção vai ser nessa faixa, Fred. 13 pontos, pode ser 14, né? Se for esses 15 aí que saiu, aí já dá uma projeção de 68, né? Só que, lembrando, né? Tem meio que quase 2 cortes, né? Uma coisa é a projeção do quarto. Tá no mudo, Fred, tá no mudo, só para deixar. Uma coisa é a projeção do quarto e outra coisa é a projeção do quinto colocado. Quem tá, digamos, dentro já do G4, ele pode começar a olhar, que aí foi outra coisa que eu já antecipei para você, eu sei que você... Minhoca tem como ver essa questão do quinto colocado? O quinto colocado, ele cresce em média 12,6. Então pode ser 12, como pode ser 13. Então se a gente imaginar atualmente, com a pontuação atual que está em 51, pode estar dando ali 64 pontos para o quinto colocado, o que pode gerar 65. E tudo vai depender realmente, assim, uma coisa, por exemplo, Fred, que é aquele ano do Fluminense, lembra o Fluminense que tinha 1% de chance de escapar, e aí aquela reta final, né, com o atacante lá, o Fred, sendo determinante. Aquele ano, a pontuação ela estava ali na faixa dos 43, 44 para se manter. Aquela reta final do Fluminense ocasionou a maior pontuação de um rebaixado na Série A daquele ano, que foi 45 pontos, o Curitiba. Então, o Curitiba, naquele ano, ele acabou sendo rebaixado com 45, porque teve um time saindo do Z4 e elevando aquela pontuação. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem o Atlético Goianiense fora desse G4. E vai ser o primeiro time que a gente vai analisar. Pronto. Que é, se ele elevar a pontuação, já tem gente suficiente dentro do G4 com uma boa pontuação comparado ao Atlético Goianiense. O que faz... É quase como se você já colocasse um mais 3, imaginando que o Atlético Goianiense vai conseguir esse acesso. Perfeito. Então já bote aí um mais 3. Inclusive, Minhoca, eu não vejo o Atlético... Eu acho que o Atlético já leva o ponto de corte para 65. Eu não vejo o Atlético fazendo menos do que 5 vitórias dessa campanha dele. Então, por isso que eu trabalho... 5 em 8, tu não consegue ver menos do... Caramba, não tem nenhum desenho disso. Ele perdeu... Eu acho que o Atlético tá com um ritmo muito forte, Cássio. Ele perdeu porque assim, seria... Já ganhou 4 das últimas 5. Na verdade, o recorte é até maior. Ele perdeu 5 ganhou mais, tem mais. Ele perdeu 5 pontos bota na tela. Caramba, então assim, seria... Pedro, já pode trazer, tá? Já pode trazer aí o
Exatamente. Eu acho que é forte candidato a ser o melhor retorno, viu? Eu acho que o Atlético Goianiense tem chance de ser o melhor retorno. Eu estava pensando aqui justamente calculando isso, assim, seria, sei lá, 20 pontos, enquanto em 26, em 27, seria um negócio assim bem... Veja, ele fez 22 e 27, tá? Exato, o ritmo dele é para fazer isso. E tu acha que ele vai fazer, pelo menos, no mínimo, ganhar mais 5. Só que ele fez 22 e 27 com a tabela muito pior do que a que ele tem pela frente agora. Tá? Muito pior. 9 pontos nos próximos 3 é factível demais. Veja só, eu acho que, na verdade, se ele fizer menos de 9, vai ter uma queixa grande interna. Porque assim, é ficar farrapou. Vamos lá. A gente está com a tabela do Atlético Goianiense na tela. Atlético Goianiense que vem de uma derrota e um empate dos últimos 9 jogos. São 7 vitórias, tá? 7 vitórias, um empate e uma derrota. Se a gente disser assim, ele vai replicar a campanha dele, ele vai manter o mesmo ritmo e jogar fora uma vitória, tá? Eu vou jogar fora uma vitória. Eu não vou fazer proporcionalmente, não. Se ele fizer 6 vitórias, um empate e uma derrota, ele bota mais 19 pontos aí nessa confusão e vai para 69. E aí não tem quem tire. Tá? Ou seja, ele ainda tem uma margem de uns 2 empates, se você pegar essas 6 vitórias que você colocou para chegar no 65. Mas Fred colocou a campanha de acesso. Coloque qual é o mínimo que você acha que o Atlético Goianiense vai fazer? Não, eu não coloquei a campanha de acesso, não. Eu repliquei os últimos 8 você acha que, então, que isso que tu falou já é o mínimo que tu imagina aí? Não. Eu não fiz nada ainda. Eu só fiz replicar os últimos 8 jogos dele. Certo, eu não fiz nada além disso. Então vamos ver se a gente coloca o mínimo que o Atlético Goianiense faria. Se ele repetir os últimos 8 jogos, ele terminaria com 69. Vamos lá. Olhando para a tabela dele, ele tem 3 jogos tranquilos pela frente. 3 jogos tranquilos pela frente. Não seria um absurdo ele fazer 59. Não seria um absurdo. Tá? Depois teria um clássico como visitante. Depois teria um clássico como visitante com o Vila Nova, que ali está vermelhinho, mas com o Vila Nova possivelmente o clássico lá, eu acho que não tem torcida visitante não, tá? Então, assim, só para dizer, o clássico é um clássico só com a torcida do Vila Nova. Só para dizer. Mas aí mesmo Vila Nova mal, se estiver, é jogo aberto. Viu? É isso que eu estou falando. Além de ser um clássico, é um clássico só. É tirar morto. É pau. O Vila vai, nem que seja para fazer a maldade, só pela maldade. A maldade, exatamente. Concordo, é pau. Depois disso, ele vai para as 2 decisões. Contra o quinto e contra o segundo. Tá? Contra o atual quinto e o atual segundo. Eu ia até dizer contra o quinto e contra o quarto. Já como se os próximos fossem quarto quando chegar lá. O X. Fred, provavelmente aí vão ser os X. Vamos fazer o recorte disso aqui para a chance do X. Exatamente, a chance do X nos 2. Sai contra o Mirassol, um jogo que tem tudo para se tornar tão fácil quanto os primeiros, certo? E fecha com o Guarani em casa. Esse jogo pode ser brutal. Esse jogo pode ser violentíssimo. Sim. Valendo tudo. Para o Atlético Goianiense, ele precisa que o Guarani já tenha subido. Especificamente mas eu acho nesse difícil também. Eu sei, eu só estou dizendo assim: o melhor cenário para o Atlético Goianiense é o Guarani chegar para esse jogo em Goiânia. O problema é que o fato do Atlético Goianiense estar vivo vai dificultar o Porque provavelmente. Sim, certamente. E provavelmente, se o Guarani chegar aí, já tendo subido, ele vai estar brigando pelo título com vitória. Mas vamos acredito lá. Que possa ser isso, inclusive. Vamos trabalhar com pontos certos? Quantos pontos certos vocês dão aí? 9 nos primeiros, colocar um empate no clássico. 10. Aí depois esses 2 jogos. Novo Horizontino em casa. Dá 3. Tem que colocar a derrota, porque aquela conta, colocar que vai ganhar tudo seria o cenário perfeito. De repente, lá, ela perde do Sport, ganha do Mirassol. 13 e bota aí mais 4 pontos nesses últimos 2 jogos. 17, pelo menos. Eu acho que assim que pelo menos 17 pontos. Por aí também. Perceba que é pelo menos 17 pontos. Não é que vai fazer 17 pontos ou que vai... Isso. Cauê Esquecioso. Cauê, tu tem um fone, não? Assim, que tá assim, porque eu acho que como tu tá eu já troquei o fone, tá dando muito.
É porque eu acho que tem um mau contatozinho no fone. Tá com mau aqui, contato. Deve ser isso. E aqui no fone, para ver o que é que. Não voltou. Eu mexi. Continua ou tá de boa agora? Mexi. Melhorou. Tá de boa. Não voltou mais, então era isso. O Atlético Goianiense, com esses 17 Era pontos, isso. que seriam pelo menos 17 pontos, daria um total de 67 pontos. Eita, voltou. Já Melhor voltou. Cauê, Cauê. deixa É um mau no contato, mudo. tá, Deixa no Cauê? mudo. É mau contato. Bota no silencioso que é mais. É mais Vou fácil. deixar no Vai mundo. garantir. Vai garantir. Levanta a mão quando for falar. 17 pontos. Cauê, silencioso, João? Pronto. Pronto. 17 pontos. Eu acho que ele tá dando 2 toques. Ele deve estar dando 2 toques na tela. Pronto, acho que agora vai. Então, 67 pontos pro Atlético, tá? Veja só, era para ser uma margem segura e, assim, totalmente segura, né? Mas, de qualquer forma, bota no caderno aí. A gente vai fazer de todo mundo, pelo visto, né? 67. vou Nesse discordar 67, pouco, só para certo? situar, ele perde ponto pro Vila. Perde ponto. Só tem uma derrota. Só sofreu uma derrota. Perde ponto pro Sport E para Mirassol perde ou ponto. Guarani. e para Mirassol ou Guarani. Tá? Ou seja, ele 4 jogos ganha 4 jogos e nos outros ali ele pode ganhar 5 jogos e perderia pontos em 3 deles. Tá? Eu acho que o Atlético Goianiense. repito. Posso falar? Pode. Eu acho que o Atlético Goianiense, o mínimo dele é 14. Para qualquer outro clube, o ideal é que o mínimo seja o mais baixo Não, possível. é porque assim, eu acho que o Atlético Goianiense pode parecer, Cássio, uma coisa meio que o Guarani passou em boa parte do campeonato, sabe? Uma coisa meio Caverna do Dragão. Mas olha que depois que entrou, o Guarani entrou. Saiu uma rodada, mas já voltou. Por exemplo, já vence o virou cara de Ituano. G4. Vence o Ituano, aí vai pegar a Ponte. Ponte mal pra caramba e tudo mais. Aí deixa escapar a ponto aí onde teoricamente não é para escapar. Eu acho que o Atlético Goianiense, por exemplo, ele ganha esse jogo agora do Ceará, ele sabe que na próxima rodada ele não entra ainda. Porque o grande porém do Atlético Goianiense é porque se ele igualar com qualquer equipe que está brigando em cima, ele sempre vai estar atrás. Porque ele tem muitos empates, né? Poucas vitórias. Então eu vejo que o mínimo mesmo é 14. Mas vejo uma boa possibilidade de fazer 17, até Então mais. vamos trabalhar de 17 a 14, né? Porque também 14. acima de 17 é otimismo demais. É quase não perder, né? É quase ganhar todo mundo. Tá. Vou subir. Eu não vou nem fazer o Criciúma, tá? Vou deixar o Criciúma volta pro campeonato se ganhar da Vitória e aí a gente faz ele na outra semana. E se botou 14 ou 17 pro Atlético, não adianta fazer a do Criciúma, né? Não adianta fazer a do Criciúma. Deixa eu mudar aqui, tá? Para a gente ir para a parte de cima. Eu só vou fazer um alertinha do Mirassol, que pode ser que daqui a 2 rodadas apareça. A gente falou disso, os 6 pontos, né? Meio que, olha as aí 2 que colheitas, né? As 2 colheitas, né? Londrina e ABC. Novo Horizontino, tá? Novo Horizontino. Sampaio fora. Depois vem para a sequência de jogos em São Paulo, tá? Em casa contra Tombense, pega um ônibusinho para pegar o Botafogo, depois recebe a Ponte, aí sai para uma sequência duríssima, tá? Desculpa, não sai para pegar o Atlético Goianiense, confronto diretíssimo, volta para receber o Vitória, brigando possivelmente pelo título, e aí tem uma reta final que pode mudar. Londrina, um jogo teoricamente muito fácil, Criciúma, que está vermelho aí, hoje, pode virar verde, amarelo. Se eu te disser que eu acho o contrário desses jogos, o Londrina tem tudo para ser um jogo fácil. Mas se o Londrina reagir nas 2 próximas rodadas, essa seria a última cartada do Londrina, talvez. Não, o cenário o cenário hoje é pegar um Londrina rebaixado. Mas na hora que o Londrina ganhou esse último jogo, e a tabela que o Londrina vai ter, você só fica ali, dá uma olhadinha, para ver que se ele chegar rebaixado, é óbvio o que você falou. Mas só para não estar garantido, já que o time se recuperou, tem que ver nas próximas rodadas se é uma recuperação voo de galinha, porque se não for, pode ser, no último estágio, um joguinho chatinho, mas acho que dificilmente será. É tipo o que Minhoca trouxe do Mirassol, não
Não é uma colheita. Está muito longe ainda. Seria colheita se fosse na próxima rodada, mas na 37ª talvez ainda não está certo. 12 a 15 pontos aí ou é muito? Cara, o Novo Horizontino é um time tão interrogação nesse campeonato. Se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, acho que são 4 vitórias, 5 derrotas seguidas fora de casa. São 5 derrotas seguidas fora de casa. Tá mal, sabe? Assim, então, não sei nem se ele ganha desse Sampaio, por exemplo, teoricamente... Não, esse aí eu não conto não, eu tô contando derrota aí, tá? Não, eu sei, você botou o laranja ali, o laranja... Mas, por outro lado, ele responde em casa demais. Laranja Era um recorte que era para ser positivo. Era um recorte hoje que era para ser positivo para ele se ele tivesse bem. Era um recorte para ele olhar essa sequência aí de 4 jogos. Tipo, Tombense e Ponte Preta, em casa, 6. Mas e Botafogo Sampaio, também muito próximo, possível. Vou colocar E Botafogo, muito próximo, até pelo cenário do Botafogo de não quer nada. Mas assim, o Botafogo não quer nada, o Botafogo ganhou do Atlético Goianiense também, entendeu? Às vezes tem esses times safados não, assim, isso no não meio de quer nada. tabela. Não, exatamente. É mais pela acessibilidade do jogo do que propriamente a certeza, né? De você ver e visualizar ali como uma porta aberta, porque o Atlético Goianiense perdeu aquela chance. Eu acho que assim, a Série B desse ano ela tá bem espaçada, assim, ela tá semanal, então assim, se fosse sequência de jogos, esse momento aí para o Novo Horizontino seria muito bom. Tombense, Botafogo e Ponte Preta. Se fosse assim uma semana, final de semana, meio de semana e final de semana. Mas se jogos semanais, eu não sei se isso é uma vantagem. Como o Novo Horizontino para mim é bem oscilante, eu acho que ele no mínimo é 11 aí. Acho que vai estar um pouquinho menos do que 50% do aproveitamento de pontos e um pouco mais, assim. Acho que de um 11 a 15, mais ou menos, vai ser a variação do Novo Horizontino, meu palpite. E aí, Cássio? 3, perde, 4, 10, perde. É baixa, viu? Acho que vai ser... Repete a tua, Mioca, por favor. 11 a 15. 11 a 15. Eu acho que 15 já está sendo muito. Eu ia ficar com 11 a um pouco... É porque tem 4 bons, assim. Se você olha, tem 4 bons que se ele aproveitar mesmo, basta vencer um desses dados diretos. Ele está sendo um bom cenário de mando, mas esses últimos 2 jogos contra a Vitória, mesmo, ainda que o Criciúma possa ser um cenário diferente, o Vitória... vai mudar. O do Vitória dificilmente mudará. O do Vitória vai ser cacete. Não, o Vitória é cacete. Como o Atlético Goianiense também. 11 a 13. 11 a 13, eu diria. Eu acho que a resposta por aí também. Eu acho que a resposta do Novo Horizontino vem nessa sequenciazinha em São Paulo. Se ele passar 9 pontos aí, ele fica muito forte. Mas se ele perder qualquer ponto aí... Até porque o Criciúma, né, Fred? Ele pode deixar de ser vermelho aí nessa última rodada. É o que eu falei, o Criciúma pode ser verde. Pode estar desmobilizadíssimo, né? Guarani. Tá? Guarani que tem Vila Nova em casa, Vitória fora, Mirassol. Esse Mirassol vai estar acreditando pra cacete nesse jogo, porque possivelmente vai ser um Mirassol mais 6, né? Não sei se ele ganha do ABC fora não, mas pelo menos mais 4. Mirassol mais 4 aí. Vai estar acreditando, vai estar jogando suas últimas cartadas. Porém, dentro de São Paulo, estádio vazio... Aí depois, Botafogo em casa. É muito boa a tabela do Guarani. Londrina fora. Criciúma em casa, possivelmente, já morto. É muito, pô. Eu tenho alertado isso. Que a tabela do Guarani é favorável demais, pô. É muito favorável. Criciúma morto na 36ª rodada, não acredito, não. Porque tem o seguinte, ó. Tu colocou o Criciúma na tela, né? Mas no desespero. No mínimo no desespero. Morto é morto, Fred. Morto é morto. Não acho que o time vai estar morto na 36ª rodada, não. Fred, tu colocou também o Criciúma aí, né? Mesmo a gente não ter trabalhado o Criciúma, não foi? Foi. Volta lá de novo, se possível. Só para mostrar uma coisa, porque eu acho que quando passar esses 5 jogos do Guarani para pegar o Criciúma vai ter 4 jogos em casa. Nos próximos 5. O Criciúma tem isso. Ele tem 5 em casa e 3 fora. Ele é uma exceção. Ele é 5 não, em casa e 3 exatamente. fora. Mas o que eu estou dizendo é exatamente os próximos 5 jogos. É casa, casa, fora, casa, casa. Antes de enfrentar o Guarani.
Se o Criciúma aproveitar bem o mando de campo, que, queira ou não, o Criciúma tem um bom mando de campo, pode ser que esse jogo do Guarani ainda não seja tão simples como o Cássio está dizendo. Concordo, entendeu? concordo. Entendeu? É só por causa Passa desse muito, na verdade, por esse jogo com o Vitória, né? Passa muito por esse jogo contra o Vitória. Sim, claro. Passa tudo por esse jogo, né? E aí, essa tabela do Guarani, muito boa, né? Muito boa. Muito favorável. Eu já tinha até apontado, Fred, que essa tabela aqui, o Guarani, para mim, talvez fosse o principal candidato a brigar com Vitória pelo título. Porque era uma tabela que poderia ser viável. Agora, isso antes de ter perdido para o CRB, né? Aquela derrota para o CRB tirou 3 pontos que, para ele teria que ter pontuado ali de alguma forma. Para mim, a questão do Guarani se desenvolve nesses 3 próximos jogos. Pelo menos 16 pontos aí, viu? O Vila Nova ainda vai vivo, tá? O Vila Nova ainda vai vivo. Mas vai no baque, né, meu irmão? Levou um baque. Vai no baque, mas vai. Vai vivo. Vai. Mas assim... Mas se ele passar... Porque assim, se ele passar pelo Vila... o jogo do Vitória vira um descarte, ok. Tá? E aí vai para uma decisãozinha com o Mirassol. Antes de colher uma tabela mais tranquila. Cássio falou num ponto que seria... A gente está vendo Londrina em várias tabelas aí. Por caso do Sport, por exemplo, que já pegou Londrina, por causa do Vitória, que já pegou Londrina, se o Londrina tivesse alguma chance ou esticasse ao máximo a sua chance de... Contra o Novo Horizontino é porque fez estrago, né? De sobrevivência, né? Mas é muito ruim, Fred. O Londrina é muito fraco. É horrível. É muito fraco. Eu achei um time pior do que o ABC. Eu também acho. Sempre achei. Eu acho o pior time do campeonato. Agora sim, por essa tabela aí, o Guarani 16 pontos não é absurdo não, viu? Eu ia falar 15, o mínimo. O mínimo eu ia falar 15. Eu estou colocando empate com o Mirassol, ali. Eu tenho assim, Vila, Londrina, Criciúma e ABC. 15 é muito bom. 15 é bom, mas não, E o jogo contra o Vitória, apesar de ser no Barradão, é em aberto, viu? Porque é um jogo... É aberto. Não, mas aí, de qualquer forma, o Vitória está ganhando jogos em casa e o Atlético Goianiense, na última rodada, estaria jogando a decisão, botei derrota nesses 2 jogos. Aí, no caso, ficaria entre 15 e outros 16, assim, porque eu acho que a discussão talvez seja ali... Na verdade, até 18, os caras acham que é a vitória, claro. Mas a discussão talvez seja o jogo de Mirassol, porque as outras partidas, elas são muito ao alcance do Guarani. Não, e sendo até um pouco mais rígido, eu poderia colocar 13. E 13 já é 66, né? Eu acho que é o mínimo do mínimo do Guarani. Acho que... Mas meio arriscado, porque veja só, não, é arriscado, o mínimo Atlético Goianiense já seria acima de 66. Sim. O Vitória certamente ficará acima de 66. E a do Juventude, com a tabela que tem, ficará acima de 66. Ou seja, o Guarani ficaria pelo Sport para não chegar a 66. E se o Sport ganhar os 4 jogos em casa, bateria. Só lembrando, Cássio, o 66 do Atlético Goianiense, para qualquer equipe dessa aí, beleza. Empatou. É por causa do empate, o Atlético Goianiense pelo empate ele vai ficar para trás. Exatamente. Não, mas o Atlético Goianiense era 67, por isso que eu falei, pô. O Atlético Goianiense seria 67. Sim. Mas essa tabela do Guarani é muito boa. Isso. Muito boa. O Guarani ficaria na frente do Dragão com 67, mas no caso, se for os 13 que tu curiosamente, é o último duelo, que pode ser que o Guarani jogue pelo empate. Esse jogo pode ser muito, muito importante. O que é bizarro, porque se foi 13 e eu colocou 67 para o Atlético Goianiense, significa que na última rodada estava 64 a 63. E de repente, aí o Atlético ganhou o último jogo e fez 67 e fica com acesso. Juventude, tá? Para mim, eu vou dizer uma coisa. Para mim, tá a próxima rodada define a vida do Juventude assim, de um jeito que é Tombense fora. Se o Vitória perder no Criciúma, o Juventude terá a chance de ser campeão, Fred. Sim, mas essa próxima rodada para mim é muito importante. Tombense fora, Sport em casa, Londrina em casa, Vitória fora, Ituano em casa, ABC fora, Ponte em casa e o Ceará fora. Tá? Você coloca aí 5 vitórias sem muita dificuldade. Tem chance de título. Veja só, 4 jogos fora de casa, 3 ganháveis, porque o Ceará na última rodada vai ser assim, muito. O Ceará vai estar largado na competição, provavelmente. E sendo ele o melhor visitante. Exatamente, é isso que eu falo. Sendo ele o melhor visitante do campeonato. Eu não sei se as malas de incentivo no Ceará, por exemplo, não faz muito efeito. Né? Tudo bem, mas
Mas veja só, mas independente da mala, o cara também não se transforma, não. O cara vai correr um pouquinho ali, o cara vai jogar a bola que não tá jogando, não. Hoje foi horrível, pô. Hoje foi uma coisa. Hoje foi bizarro o desempenho do Ceará. Se o O Ceará. Atlético podia ter botado nos 4, 5-0. Se o Juventude vier fazendo, fora de casa, o que vem fazendo, ele será favorito contra o Tombense. E se o Vitória, e aí, lembrando, só um cenário de se o Vitória perder do Criciúma. Se não perder, continua na liderança total. Mas se o Vitória, de repente, perde do Criciúma e o Juventude faz 56 e 58 a 56, meu irmão, a tabela do Juventude eu acho que é para ultrapassar. Assim, é muito boa. Eu acho que a chave do Juventude... Veja só, eu acho que a chave do Juventude é manter o perfil que ele... A chave dele não, é mim, Cássio, manter o perfil que ele tem no campeonato. Deixa eu ver até qual é o dia de ser um ótimo visitante. Eu acho que é sexta-feira. Para mim... E olha que eu estou botando a derrota contra o Vitória em Salvador. Veja só, para mim, no próximo sábado, 3h30, tá? No Soares de Azevedo. Pô, Tom Bense, é muito Tom Bense. Tom Bense e Juventude definem o futuro do Juventude. Porque se o Juventude não ganha do Tom Bense, aí a chave vira. Vai pegar o Sport. Continua tendo muito ponto para buscar ainda. Continua, mas vai pegar o Sport com a corda no pescoço dele, sobretudo se o Sport tiver vencido a Ponte. A corda vai para o pescoço do Juventude, vira um jogo de altíssima pressão, e aí aumenta o risco do Sport travar. Quando tu fala do Tom Bense, para isso acontecer, se empatar com o Tom Bense, esse cenário que tu está falando acontece ou só se perder? Se perder mais, né? Mas se empatar também já fica ruim. Mas a minha pergunta é justamente isso. Então, isso que tu está falando, o empate já gera isso que tu está falando. Porque o que é que eu estou, na verdade, querendo desenhar? O Juventude não vencer as 2 próximas rodadas. Passar com 2 pontos que seja. Já muda um pouquinho o nosso desenho. Já muda um pouquinho. Mas a tabela do Guarani é difícil. Aí, tipo, se ele fizer 2 pontos, foi para 55, o Guarani pode... E a 56, continuaria muito na briga. Aí na próxima rodada o Juventude teria o Londrina em casa. Briga. O Juventude com 2 pontos está na briga ainda. Dá uma... Porque o que eu quero dizer, na verdade, é o oposto. Só não parece ser a tendência, tá, Fred? Vou até ser mais claro. O que eu quero dizer é o seguinte: é que se ele ganhar do Tom Bense do Sport, ele vai pensar só em título. Porque ele subiu. Na verdade, eu quero dizer o oposto. Se ele ganhar as 2, acabou. Pô. Subiu. Com a tabela que ele tem, pegando Londrina e ABC ainda, tá? E tomando em casa... Aí o jogo com vitória, Fred, é o jogo da final da competição. É a final antecipada. É isso. Claro, se o Vitória perder do Criciúma. Se o Vitória não perder do Criciúma, a distância estaria muito grande ainda. No Sport, tá? Tem um desenho para o Sport que melhorou um pouco. Veja, todos os times que a gente analisou até agora, o que a gente mostrou mais... A última coisa antes de entrar no Sport, o time que a gente mostrou mais confiança, não chegou no Vitória ainda, tá, galera? Mas está de baixo para cima. Foi o Juventude com folga, viu? Assim, todos os outros a gente ficou assim. Foi muito parecido, cara. Foi muito parecido. Não, mas o Guarani... tu falou assim. Tu definiu o Juventude, que os 2 próximos jogos podem definir o acesso do Juventude. Nenhum outro time a gente passou nem perto disso. Tipo, o Juventude tá assim. Na verdade, a gente não vê, por exemplo, no Guarani, a probabilidade alta de 6 pontos nos 2 próximos jogos. Mas a 32ª rodada, o Juventude está praticamente selado, né? Mas já só, a gente chegou a falar em 17 pontos para o Atlético, 16 para o Guarani. Para o Juventude... mas 17 pontos de longo prazo, né? 17 pontos lá em primeira semana de novembro e tal. Porque a gente estabeleceu o mínimo e o máximo, né? É bom deixar claro. Tem uma variação aí que pode ser na metade aí. O Juventude é coisa de 15 a 18 pontos. É ponto aí. Isso numa visão otimista, tá? Mesmo a 15 é otimista. A gente aqui, veja só, para que também, como o Cássio falou, um aviso, para que todo mundo entenda, a gente aqui não está considerando a merda, que é empatou em casa com Londrina. Isso aí não está sendo considerado. Sim. Tá? A gente está desconsiderando acidentes gigantescos de percurso que existem. Spoiler. Um desses aí vai perder do Londrina em casa, vai empatar. O Juventude já perdeu. O Juventude perdeu para o ABC. Não, aliás, empatou com o ABC e perdeu para o Tom Bense em casa, no primeiro turno. Deixou escapar ponto. E era já com Carpini, viu? Para quem achar que
O Carpini já tinha chegado no Juventude. Então perdeu muito ponto pro pessoal de baixo. Até porque, se for a pontuação que a gente tá achando máxima, que a turma pode chegar aí, é 67, 68, 70. 2012. Exatamente. O Sport, eu acho que a gente trabalha. A gente sai também aí para algo em torno de 12 pontos, né? De saída, né? Eu colocaria uns 10. Saída 10. 10. O Atlético Goianiense não tem. Veja só. Na última rodada. Porque, assim, vai virar um saco de pancada mesmo com o Ceará eliminado, com o Mirassol eliminado. Não. Mas não, pô. Eu tô seguindo a pergunta que você fez, a saída. Tipo, a largada. Não analisei, não descartei os outros jogos, não. Tipo, a largada ganharia de Ponte, Chapecoense e o Sampaio, que não tem nenhuma conta do Sport, não consigo imaginar o Sport estar na última rodada salvo. Precisaria dessa vitória. E o empate com o Atlético Goianiense. Então, assim, é isso que eu quis dizer. Tipo, eu acho que a largada seria enxergar esses 10 pontos. Agora, vamos ver o que é que dá para buscar fora. E aí é difícil. Eu acho que só tem ali Ceará e Mirassol. Vitória e Juventude não vejo muito. Pela lógica que a gente está fazendo aqui, seriam 2 derrotas. Inclusive, é o que o Sport demonstra quando joga fora de casa. Tem 14 pontos para o Sport. 13 a 14. 13 a 14. Talvez o significado desse jogo aí, do Sport com Juventude, na sequência, o Sport até faça uma partida mais competitiva fora de casa, por não tomar, para evitar um X. Ser um jogo com aspecto de características de final e os caras puxam a responsabilidade para si. Isso. Cauê, deixa eu fazer uma explicação aqui para Felipe. Felipe está dizendo, vocês colocaram que o Atlético perdia para o Sport, agora estão dizendo que vai empatar. Entenda a explicação, Felipe. A gente não está fazendo loteria esportiva de cada jogo. Pô. É porque no Atlético, o Sport é um jogo de maior. A conta risco. Do Atlético, a conta do Atlético é isso. O Sport é um jogo de maior probabilidade de derrota. Na conta do Sport e dos jogos em casa, o Atlético é o de maior probabilidade de não vencer. Então, assim, a gente não está fazendo loteria esportiva aqui, senão a gente estava milionário se desse isso. Imagina, tem que abre o Beto Nacional e bota tudo isso aqui. É a última live da história. Mas você foi mais preciso. Veja da seguinte forma: 8 jogos de 6 times. A gente não está dizendo qual é o resultado, tá ligado? Assim, você está vendo, como o Fred falou, tá? A probabilidade é da forma como um time enxerga o jogo. De repente, um time, esse jogo é um descarte. Se pontuar ali, ótimo. O jogo, esse é um jogo de risco. Vai tentar vencer, mas é um jogo de risco, ou seja, você não vai ganhar todos os jogos. Mas assim, ou seja, não necessariamente o resultado precisa ser o mesmo. Eu vou externar aqui a forma como eu enxergo o Rodrigo Alencar apareceu, viu, Rodrigo? Ou ele só queria deixar registrado que o Rodrigo Alencar reapareceu. A gente está fazendo a explicação dele. O Sport, como é que eu enxergo? Eu acho que o Sport mira 15 pontos. A conta do Sport, tá? A conta do Sport. A sua própria conta. O Sport mira 15 pontos. Que são as 4 vitórias em casa e uma fora. Se perder ponto em casa, esse ponto vai precisar ser recuperado nos jogos que não estão contando fora. Então vamos fazer aqui a grosso modo, tá? Vou citar os 5 jogos mais fáceis, em tese. Os 4 em casa, mesmo tendo o Atlético, por ser na ilha. Os 4 em casa e o Mirassol fora. Tá? Para mim, a conta do Sport é essa. Os 4 em casa e o Mirassol fora. Empatou com o Atlético. Aí vai ter que ganhar do Ceará. Ou empatar com o Ceará e Juventude. Empatar com o Ceará e Vitória. Veja só, dependendo de como tiver a matemática, talvez o Vitória aceite o empate na última rodada sendo campeão. Ninguém sabe como vai ser. Tá? Então, eu acho isso. Eu acho que a conta do Sport é essa. Tá? É a conta. Não pode fazer menos de 12. Se fizer menos de 12, não sobe. Menos de 12 pontos não sobe. Tá? Não vai subir com menos de 12. E precisa de uma vitória a mais. Até porque, Fred, o Sport tem menos vitórias, né? Na dividida, o Sport perde para quase todo mundo. O número de vitórias. Ganha do Guarani e ganha do Atlético. Ganha do Guarani e do Atlético. Perde do Juventude no Novo. Do Atlético ganha certamente pelo número de vitórias. Do Guarani ganharia no saldo. Tá ganhando o saldo. Hoje, no saldo. Hoje.
Então, esse é o desenho. Para mim, quando eu falei, repito aqui, quando eu falei no Twitter essa semana que se o Atlético ganhasse do Ceará, ou o Sampaio, ou o Novo Horizontino ganhasse do Sampaio na próxima rodada, o Sport viveria um drama, é porque a partir daí eu paro de acreditar que com 12 pontos sobe. Porque para mim agora 66 deixou de ser uma pontuação segura. Talvez suba pelos acidentes de percurso que a gente não calcula aqui. Pelos acidentes de percurso que a gente não calcula aqui. Eu acho que o Sport tem potencial para fazer mais de 66? Acho que dá. Acho que dá. Dá para pensar em 68? Dá para pensar em 68. Será que o Sport não pode empatar com Ceará e Mirassol? Tá? Enfim, eu acho que a minha conta é essa, tá? É pensar nas vitórias em casa e em uma vitória fora, que seria, vou escolher aqui Mirassol. O que perder em casa tem que arrumar nos outros 3 jogos fora. Tá? Ninguém sabe que Ceará vai ser esse. Se vai ter jogador de férias, se vai estar mexendo no elenco. Hoje foi horroroso o Ceará. Hoje foi horroroso. Mas hoje ainda era aquele momento de desespero, né? Não é franco atirador. Hoje não era franco atirador. Hoje não era franco atirador. Hoje foi a crise explodindo de uma vez por todas. Assim, o caos se estabelecendo. O time jogando, levando contra-ataque 3-1 no segundo tempo inteiro. Quando chegar lá para pegar o Sport, vai ser o Castelão. Acho que vai ser para o PV já. Nem sei, Minhoca, como é que vai se fazer isso aí. Provável, viu, Fred? Hoje deu quase 90 mil de prejuízo, 11 mil pessoas. Então, é jogo para PV mesmo. Vai ser jogo para 2 mil pessoas, 3 mil pessoas. Inclusive, era melhor que fosse no Castelão. Era melhor. Porque mas o gramado do PV é muito bom, tá? É não, bom não é gramado, não. É atmosfera mesmo. Tipo, mas aí também vai ter 2 mil. 8 mil pessoas. 8 mil pessoas. Eu tô baixando o público. 8 mil pessoas no PV é chato. Mas não pode, se o Ceará botar 8 mil pessoas no caos que tá no PV, a torcida tá Veja só, as pessoas simplesmente vão. Hoje não tinha 11 mil? Mas hoje valia o último tiro, né? O cara tem um check-in já, Fred. O Ceará tem 40 mil sócios. Tá ali. Dizer, ó, vamos fazer, eu tô de graça. O cara tá em casa, ó. Já passou a dor de uma suposta eliminação e tal. O cara mora perto. Disse, meu irmão, vamos tirar esse esporte também. Pode tirar esse esporte. Tá, o cara entra no computador, mete o check-in, não gasta R$1, que já pagou a mensalidade, anda 2 quadras, tá no estádio. Meu irmão, não sei se vai estar vazio, não. Vazio, não. No Benfica o acesso é mais fácil. A gente vai saber quando vai ser esse jogo. Vai ser no sábado à tarde? Vai ser no. Eu acho que já saiu a tabela, não? Eu acho que é uma sexta de noite. A sexta, 9h30 da noite. Fica. Isso vai. Pois eu acho que é muito mais. Minha opinião, assim, eu acho que é muito mais fácil. Estou dizendo, mas não tá nisso, não, mas eu acho que é muito mais fácil não ser vazio pelo seu meu irmão. Cara, só vou pegar. Sexta-feira, 7 da noite, viu? Isso é da noite. Eu quero ir nesse esporte, velho. É jogo para 3, 4 mil pessoas. Para mim é jogo para 3, 4 mil pessoas. Se for isso, é menos que eu imagino. Eu acho que talvez seja um pouco mais. Eu acho que acaba aparecendo um pouco mais. Aqui no Recife era jogo para 1.500 a 2.000, mas no Ceará se coloca muito mais gente no estádio. No Ceará se coloca muito mais gente no estádio. Aqui não passava de jeito nenhum. Tá? De jeito nenhum. Então o Sport, a conta é quanto? Acho que nessa faixa aí. Eu tinha citado quanto? Acho 14, né? Eu tinha falado 14. Isso. Você começou com 10. Não, 10 eram jogos em casa. Aí 10 jogos em casa. Tá. Aí vamos de 11 a 15. Juventude derrota do Vitória e Ceará e Mirassol 4 pontos aí, independentemente da ordem. 11 a 15 tá muito 11 grande 15. essa margem. 11 a 15. 11 a 15, né? 11 a 15 eu acho um número. Esse 15 seria o quê? Seriam 4 vitórias em casa, uma vitória fora e 3 derrotas fora. Que eu acho que é a conta do Sport, tá? Eu acho que é a conta interna. E a conta interna que a torcida odeia, que é a conta do chá, para subir ali terceiro, quarto lugar. Veja só, eu não estou dizendo que é a conta. Eu acho que é a conta interna. Porra, Fred. Nem eu estou dizendo assim, que se fosse isso, seria justamente aquela conta, tipo, não é uma conta de quem briga pelo título, de quem almeja o título. É uma conta de que ali, ó, não, subiu. Mas essa é aquela que tá todo mundo assinando, Cássio. Tá todo mundo assinando cartório. Depois desse campeonato xoxo até aqui, brigaria pelo título.
Como é que o Sport brigaria pelo título? Com 6 Só vitórias. se segurar a vitória em Salvador. Não tem outro cenário. E segurando a vitória em Salvador, no empate. 6 No vitórias. mínimo segurando, que a tendência é que talvez seja, matematicamente, seria talvez vencer para. Não, veja só, 6 vitórias, sendo uma delas contra o Vitória, talvez fosse uma matemática de título. Certo. Mas é muita vitória, tu não acha, não? Acho que é 2 pontos. Né? Nesse momento, sim. Nesse momento, é muito. E o problema é o que a gente falou antes, né? O futebol do Sport é pior do que o futebol. O futebol do Sport é aquele que a Ponte Preta será um adversário difícil. O Sport é mais confiável que o Novo Horizontino. É mais confiável que o Novo Horizontino. É mais confiável. Isso seria suficiente se a disputa acabasse no Novo Horizontino. Mas no momento que tem... o resultado de hoje, exatamente por isso que eu falei. Mas no momento que tem o Atlético Goianiense que aí não adianta nada. A tônica, para mim, em relação ao Sport, hoje é essa. Acabou a chance de subir se arrastando. Agora vai ter que jogar um futebolzinho. Porque se fosse só o Novo Horizontino, dava para a gente pensar aqui até dos 10 pontos. Até dos 10. Daria, de fato. Empatar em casa e sobe por 64. Até dava. Porque o Novo Horizontino teria que fazer 13. Podia fazer 13. Mas é isso. Vamos lá. Vitória. O próprio aperreio, Fred, antes de mudar para o Vitória, Fred, o próprio aperreio que vai ser essa rodada, já que o Sport fecha a rodada, tem uma boa chance, não é difícil de acontecer do Sport entrar para jogar na segunda, fora do G4. Porque o Novo Horizontino pega o Sampaio. O Sampaio fora, mas não é um jogo que você olha assim, o Sampaio correr e... O teria que ganhar o jogo. Que não é impossível, que não é coisa... O Juventude tem que empatar o jogo, o Guarani ganhar o jogo e o Novo Horizontino ganhar o jogo. Isso, exatamente. Entra em campo em quinto. No quinto. E com o Atlético Goianiense, talvez, pulsando o seu juízo já, né? Pulsando, possivelmente. Pega o Vitória em casa, possivelmente. A um ponto pulsando o seu juízo. Então é outro cenário de jogo. Aí eu escrevi isso no Twitter. Sabe o que é que me responderam? Pode ter tudo isso e se ganhar fica a um do líder. O otimista é foda. O otimista... O copo meio vazio e o copo meio cheio, né? Aí cada um escolhe. O otimista é foda. Mas é isso. Eu tenho muitas dúvidas no que acontecerá. Vitória. Tabela a pior. Tá até melhorando, né? O Vila Nova desandando e tal, mas pior tabela do mundo, né? Exato. Mas, como precisa de poucos pontos, né? Imaginando aí. Então, vamos lá. Vamos analisando o mínimo de onde é que o Vitória parte, da mesma coisa. De onde é que o Vitória parte? Vencer o Vila em casa é o jogo mais fácil. Tá difícil. Veja só, porque a garantia mesmo é foda. Veja só. Eu acho que o Vitória, na hora que ele jogar todos os jogos em casa, ele vai endurecer as partidas. Mas não tirando o Vila Nova, e ainda assim, mesmo o Vila Nova, não são resultados. O Vitória ganha esse jogo. A gente até colocou, o Sport perderá do Vitória. O Guarani talvez o Guarani perderá do Vitória. Foi aquela mesma dúvida que o cara falou há pouco. Mas nesse caso, mas pelo lado do Vitória, isso não quer dizer que o Vitória entra com esses 3 pontos. Não é colheita, não é um resultado que está na mão, que será alcançado de qualquer forma. É uma tabela onde Vila Nova em casa... O Sampaio é um time muito chato no Castelão, nem isso dá para dizer. Curiosamente, eu acho que talvez Guarani e Sport sejam os jogos. Que o Vitória vai pontuar. É óbvio que vai pontuar bem disso aí, mas você não consegue enxergar e dizer, onde estão os pontos certos. Eu vou dizer minha linha de raciocínio, para dar 9 pontos. Certo? Eu acho que a gente foi otimista com todo mundo. Sim, por isso que essa linha, eu acabei de falar, por isso que o Vitória terá vários pontos. Eu só não estou enxergando aí onde é que está a garantia. Porque eu cito 9. Eu dou a garantia do Vila. Tá? Isso é mais e fácil. pensa assim, Guarani, Juventude e Sport no Barradão. Ele vai ganhar 2 desses 3. Que faz 4 aí. Tá entendendo? Que faz 4, pelo menos. Ganha 1, empatar 1. Já no ruim. Eu só vou desconsiderar. Seria bem ruim. Ganhou 1, empatou e perdeu 1, já seria ruim nesse cenário. Mas eu acho que 4 pontos tá hoje. Mas acontece, Cássio.
O torcedor do Vitória... Não, mas tu acabou de falar que a gente foi otimista com todo mundo. Esse cenário não seria otimista, esse cenário seria ruim. Não, mas veja só. A gente também não foi. Por exemplo, a gente botou que o Sport não ganha do Atlético Goianiense em casa. Aí. Otimista ganha todo mundo. Pô. Eu estou sendo otimista assim. Além dos pontos factíveis, eu estou dizendo o seguinte: eu dou mais 9. Eu dou mais 9. De 9 a 10. Que são ganhar pelo menos um dos outros 3 jogos duros em casa e empatar o outro. Sendo o seguinte: dos 4 jogos em casa, 2 acidentes. Uma derrota e um empate. E 2 vitórias. São 3 jogos muito duros. Certo, somou 7 pontos. Somou 7 pontos. E aí, os outros vêm ou 2 empates em casa nesses jogos em vez de uma derrota, ou empate ali, ou empate com a Chape. Eu acho que 9, 10 pontos. Até o empate com o Criciúma. É arrumável lá. Isso. Num cenário do que a gente estava partindo de garantia. Isso. Eu partiria de 9 a... Não, mas tá coerente. De 9 a 10 pontos ali, e aí acho que o máximo... Mas isso é o mínimo. E a gente também projetou o máximo, sem ser o máximo, ser 24 pontos, né? O máximo dentro do cenário razoável. Qual seria o que é que o Vitória... O cenário mais positivo do Vitória? É buscar a conta aí. Eu iria de 10 a 14, mais ou menos. Seria mais ou menos a minha visão do Vitória. 10 a 14. Então, o campeão. O Juventude, a gente não colocou essa quantidade. O Juventude foram quantos pontos? O máximo do Juventude? Juventude. É o que eu falei, na hora H, todo mundo falou Juventude. Sim, mas não anotasse, não anotou, não? A gente botou acho que uns 17 pro Juventude. 17 foi 17. Não anotei todo, mas o Juventude ninguém falou. Foi por isso que eu falei, que você falou que o Juventude foi mais. Não falou de Juventude. Ninguém cravou o Juventude. Eu falei, dos que a gente cravou, o maior foi 17 do Atlético Goianiense. O Juventude a gente passou, mas não cravou a pontuação. A gente cravou de todo mundo menos do Juventude. Então vamos fazer. Tem acho que dá para não ter. Acho que o Juventude foi por aí, foi 17. Se for 17, é igual ao do Atlético. Se for 17, ou seja, termina vitória, seria o cenário positivo. Campeão 72, Juventude vice-campeão com 70. Eu acho que o Vitória está ali no limite máximo, né, obviamente olhando provável, 12 a 13 pontos. Eu acho que o Vitória faz isso, de 70 a 73 pontos. Por aí. Que eu acho que vai ser o que vai dar volta de 71. É o que o Vitória, a margem que o Vitória construiu de 4 pontos aí, faz com que ele possa entrar nos jogos também negociando situações. Isso, perfeito. Negociando situações. Então esse jogo com o Criciúma talvez possa sinalizar em algum momento de desespero para o Criciúma que uma vitória possa se abrir o caminho. 25 no segundo tempo, 0-0. O Criciúma vai dar tanto contra-ataque nesse mundo. Vai. E o Vitória 0-0. E o Vitória ali, ó, tranquilo. Exato. No joguinho do Vitória. E é um jogo que o Vitória gosta de fazer esse jogo. De segurar, de amarrar, de especular, da bolazinha aérea, de achar um gol de bola aérea. Com a sua competência. Não é achar de sorte, não. É competência. A única coisa que pode atrapalhar o Vitória é aquilo que eu falei. Lá na abertura do programa. Que é ir muito mal nos 3 primeiros jogos agora. Não vencer. Não vencer. Fazer um ponto. Por exemplo. Porque aí o jogo do Juventude vira um inferno. O jogo do Juventude vira um inferno. É só isso. Se o Vitória fizer o básico que vem fazendo contra Criciúma, Guarani e Sampaio, acabou. É acesso, carimbou e vai lutar pelo título. E cá entre nós, lutar pelo título, o cara chega, joga leve. É outra forma de jogar o futebol. Joga leve. Tá? Eu vejo dessa forma. Para mim, só existe risco no Vitória. É um pouquinho do que eu falei ali de Guarani, de Juventude. Só que o do Vitória é muito duro a tabela. Fred, mesmo a gente colocando mínimo e máximo, nenhum mínimo foi o motor desligado. Então, o mínimo foi uma farrapadinha aqui, outra ali. A gente simplesmente foi andando o curso e tendo uma variação. A gente colocou um cenário onde não aconteceu algo fora da curva, que seria um time perder 3 em 4 jogos e sair, se desconcentrar completamente do campeonato e tal. Isso pode acontecer? Pode, mas a gente nessa análise aqui hoje, pelo menos, a gente desconsiderou que isso possa acontecer do primeiro ao 6º lugar. A gente considerou um pouquinho no esporte, tá, Cássio?
Mas aquela sequência Ceará, Mirassol, Atlético e Vitória. Não considero não vencer. Veja só, a gente colocou. Não, pô, a gente colocou o mínimo do esporte, não diz isso, não, pô. Não. Você falou que a gente não falou de uma sequência dessa. Teve a do esporte, Ceará, Mirassol, Atlético Goianiense e Vitória. Na sua conta, por exemplo, não tem vitória aí. Tem, sim, pô. Desses 2 jogos fora, em Ceará e Mirassol, o esporte faz 4 pontos. Não, o esporte faz 4 pontos. Ganha 1 e empata 1. E justamente porque ele perde os outros fora de casa. Não na negativa. Só na positiva. Você falou que até na negativa. Na negativa ele não ganharia, não, tá? Eu lembro mais nada. Não ganharia, não. E seriam quantos pontos, né? Você está falando do Ceará até o Vitória? Na negativa, o Sport fez 11. Seria 1 ponto. 2 pontos. Seria 2 pontos aí. Fora de hora, viu? Se fizer 2 desses 12 aí. Mas só para dizer que a gente foi duro com o Sport. Se teve alguém que sofreu um período longo do campeonato, foi esse recorte do Sport. Mas ao mesmo tempo, né? E por quê? Aí o cara fala, pô, é porque os caras são pernambucanos. Então... Não. É porque a gente está aqui há 2 horas dizendo que o time que tem o pior futebol desses que estão disputando aí, talvez o Novo Horizontino também um pouco, mas o Sport, sem dúvida. Assim, é um time que você consegue ver assim, menos performance. E agora não interessa quantos pontos o cara tem. A performance, pelo que o time vem tendo, pelo repertório, pela qualidade de técnica e tática. Quais são os times mais confiáveis? Assim? E nesse momento, o Sport tem uma base construída, sobretudo pelo primeiro turno, mas neste momento o Sport não é esse time. É isso, né? Passamos aí por esse geral. É muito difícil. A gente faz e sempre volta para dizer. Volta, porque se o Vitória perder do Criciúma, o Sport ganhar da Ponte Preta, vai dizer que a gente é maluco. Vai dizer como é que tá 58 a 57 e os caras estão dizendo que. Muda. Mas, por exemplo, da rodada passada para essa, não mudou, não, tá? Mudou o único que não conseguiu resultado. O único que não conseguiu resultado foi o Vila Nova. Esse farrapou bonito. Porque Novo Horizontino e Criciúma estavam com jogos vermelhíssimos, que eram os confrontos diretos contra Juventude e Guarani. O Novo Horizonte ainda chegou a vencer a partida e segurou o empate até faltando 5 minutos. Importante fazer esse balanço, tá? Do que a gente colocou vermelhíssimo, tá? Ninguém ganhou. A maior vitória é a do Atlético Goianiense, que ganhou laranjinha contra o Ceará. Tá? Que ganhou laranjinha contra o Ceará, que o Ceará já não Ceará de desconstrução. Certo? O Sport foi um também que não aproveitou um verde. Importante ser isso também, tá? Só que a gente colocou o verde do Sport, esse verde que tá Juventude e Tombense, não era o verde da Ponte, não. É o verde que, deixa eu achar aqui como é é oportunidade. Tá? Isso aqui, ó, oportunidade. O Sport desperdiçou a oportunidade. O Vila Nova desperdiçou a obrigação. Tá? O Vitória colheu o ganho. O Guarani e o Juventude ganharam o difícil e o Atlético Goianiense ganhou o chato. Foi esse o movimento, tá? Que a gente fez até aqui. Então, assim, são projeções, mas tem um embasamento, né? E até aqui elas andaram, nessa primeira rodada, elas andaram direitinho, tá?